esses elementos chegam ao endotélio, se ligam a essa estrutura, elas geram sinalização intracelular. Para quê? Para dizer, olha, libera selectina para a tua membrana, porque está cheio de leucócito lá fora querendo entrar na célula. Né? Na realidade, passar do leito vascular, passar da célula endotelial para dentro do terceiro espaço. Então esse corpus, né, ou corpúsculo de Weber ou Palade, eles concentram essas proteínas, né, essas selectinas, que vão ser, a partir do estímulo pela histamina e trombina, por exemplo, liberada para a membrana, que vai permitir isso aqui que a gente viu. Então eu vou ter o quê? Olha as selectinas aqui, ó. Elas saíram de dentro de dentro das células endoteliais aqui, né, nos corpos de Weber Palade, e vão para a membrana. A partir disso aqui eu tenho o quê? A ligação, né, dos neutrófilos com esse tecido estimulado pelos estimuladores inflamatórios, pelas citocinas inflamatórias. Lembra do TNF-alfa? Importante citocina pró-inflamatória, uma das principais, junto com a interleucina 1, interleucina 6, tá? Que vai fazer o que nesse caso? Induzir, né, essa adesão dos leucócitos às suas selectinas. Belezinha? E aqui, como nós já mostramos, né, as integrinas fechadas, né, quando elas entram em ação com importantes quimiocinas pró-inflamatórias, elas vão o quê? Liberar a sua fenda, que se ligarão com os ligantes de integrinas, a ICAM, a AVCAM, e vai o quê? Aumentar a avidez, ou seja, vai aumentar a força com que elas vão se ligar aí com as células, com os ligantes de integrina, tá? Aqui é um esquema muito importante para a gente finalizar, né, para a gente fechar esse pensamento, esse raciocínio sobre as respostas celulares aos mediadores inflamatórios. Então, por exemplo, gente, aqui, ó, essa aqui, a proteína G transmembrana, observe que ela atravessa a membrana plasmática, né, a sua porção externa e a sua porção interna, ela responde, ela se liga e é reativa, né, a peptídeos N-formilmetionil. Esse peptídeo N-formilmetionil, ele tem a relação seguinte. Por exemplo, a cada 10 estruturas dessa N-formilmetionil, 9 estão em micro-organismos. O ser humano, né, o corpo humano, os genes do ser humano, eles não produzem de forma, né, vasta, em grande quantidade, de forma normal, comum, corriqueira, esses peptídeos N-formilmetionil. Já os micro-organismos apresentam em grande quantidade. Então, se essa estrutura se liga aos receptores, né, acoplados à proteína G, o que é que eu vou ter aqui como indução, né, como cascata? Eu vou ter uma sinalização para dizer o quê? Opa, eu preciso de uma resposta celular que me leve a um resultado funcional. Qual é o resultado funcional? Adesão ao endotélio e migração para o tecido, ou seja, inflamação. Então vamos lá. Eu tenho um peptídeo, que é característico de micro-organismos, eu tenho uma invasão de micro-organismo. Eu tenho citocinas ou quimiocinas produzidas pelo endotélio, pelos leucócitos, pelo endotélio, que vai se ligar a esses receptores e vai dizer o quê? Opa, eu tenho estímulo para inflamação. Mesma coisa, mediadores lipídicos. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, LPS. Esses mediadores lipídicos, né, a gente pode, obviamente, falar das prostaglandinas. Né, as prostaglandinas que são alvos de medicamentos anti-inflamatórios, né, como os agentes anti-inflamatórios não esteroidais, né, os AINES, né, que são também importantes estimuladores dos receptores acoplados à proteína G. Então esses três, por exemplo, vão estimular o que, gente? A mudança no citoesqueleto, né, na transdução deste sinal. Eu vou aumentar a avidez da integrina, né, e vou, consequentemente, aumentar a adesão do endotélio. Cá eu vou realizar a quimiotaxia, que nada mais é do que a emigração, né, a translocação, a saída do leucócito de um lugar para o outro. Então eu vou ter o que? Migração para os tecidos. Então esses mediadores podem gerar essa resposta. Eu tenho aqui o LPS, que são os lipopolissacarídeos presentes em bactérias, né? Muitas bactérias expressam esses lipopolissacarídeos, que vão se ligar a receptores do tipo CD14 na membrana plasmática, que vai também gerar importantes respostas, né, como a produção de mediadores como o ácido araquidônico, as prostaglandinas, os tromboxanos,
os leucotrienos da série Pá, tá? Lembra lá no início que eu falei dos receptores Toll-like, que estão largamente expressos nessas células e percebem aí a presença de micro-organismos? Pois bem, olha aqui, ó, micróbio, o receptor Toll-like percebe a presença e gera informações numa cascata metabólica, numa cascata de reações químicas, para dentro da célula, junto com as citocinas. Então, se eu tenho uma inflamação, se eu tenho uma invasão, se eu tenho infecção, minhas células de defesa produzem as citocinas, que vão cair na circulação, que vão se ligar ao receptor de citocina, que vai gerar uma resposta intracelular de quê, gente? Vamos lá. Produção de mediadores, por exemplo, metabólico do ácido araquidônico, tá? Via produção de eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, e também das citocinas pró-inflamatórias, tá? E vai gerar o quê? Amplificação da resposta inflamatória. Então, por exemplo, se eu tenho um excesso de estímulo nesse elemento aqui, eu posso ter o quê? Uma amplificação da resposta inflamatória até demais, né? Exacerbada, podendo gerar aí, obviamente, respostas indesejadas da inflamação. Quando as citocinas se ligam, posso gerar o que também? Produção de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, gente, importante, presta atenção, elas serão armazenadas dentro de vesículas, dentro de estruturas intracelulares, né, citoplasmáticas, que o que é que acontece? Quando eu tenho a fagocitose, vamos ver aqui, acho que está mais adiante, aqui, ó. Quando eu tenho a fagocitose desse micro-organismo, observe que o receptor fagocítico se ligou ao micro-organismo, tá? Se ligou esse micro-organismo, para eu fazer a fagocitose, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um vacúolo aqui na minha membrana plasmática e vou englobar. Eu vou engolir esse micro-organismo, tá? Para colocar dentro dele o quê? Olha aqui, ó. Lisossoma com enzimas. Eu tenho um vacúolo, né? Eu tenho um grânulo aqui, uma estrutura vacuolar, contendo enzimas líticas e também contendo, como nós vamos ver na imagem posterior, a presença de espécies reativas. Tanto espécies reativas de oxigênio, eros, quanto espécies reativas de nitrogênio, tá? Então, por exemplo, eu vou ter o quê? Olha aqui, ó. O vacúolo onde estava o micro-organismo se fundiu com o vacúolo onde estavam as enzimas líticas. Agora eu vou ter uma só, o que eram duas se fundiu e formou uma, e consequentemente essas enzimas líticas vão lisar, vão destruir a membrana celular, né, a parede celular dessas bactérias, desses vírus, desses micro-organismos como um todo, e vão gerar a morte desses elementos, consequentemente depois descartando, né, liberando aí para ser excretado do organismo. E também eu posso jogar esses micro-organismos dentro de uma cilada, dentro de uma bomba, né, de espécies reativas que obviamente vai desestabilizar suas estruturas celulares, ocasionando a sua morte. Beleza? Então, por enquanto é só, né? Vamos finalizando essa aula inicial de inflamação aguda, parte 1. Precisamos falar um pouquinho mais rápido, gente. O matéria é muito grande, são muitas informações. Então voltem o vídeo, assistam novamente, revisem, pausem e vão acompanhando esse fluxo passo a passo. Beleza? No próxima aula nós vamos fazer aqui discussões sobre casos clínicos associados ao quadro de inflamação. Beleza? Até mais, um abraço, um cheiro.